Boa noite, turma do plantio. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a felicidade de estar aqui nesse terceiro dia. Tenho certeza que hoje nós já estamos peneirados naqueles que de fato querem melhorar a qualidade do plantio e mais que isso, que é assunto de hoje, aumentar a produtividade da máquina, aumentar a produtividade do plantio, otimizar o tempo dessa máquina no campo. Para quem chegou hoje, gostaria de me apresentar de forma sucinta, de forma rápida. Meu nome é Thiago Correia, sou professor na Faculdade de Agronomia da Universidade de Brasília. Minha formação, eu sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em mecanização agrícola, e durante 13 anos meu nicho de trabalho sempre foi plantio. Além disso, eu também sou produtor, tenho uma propriedade que me enche de problemas. Graças a Deus, em termos de plantio, a gente tem superado cada dia mais erros, porque eu tenho capacitado sempre a minha equipe, tenho sempre capacitado as pessoas que trabalham lá no campo. Não basta eu me capacitar. Esse recado a gente já passou no primeiro dia, no segundo dia e hoje eu reforço para vocês a importância de se capacitar. Só vai subir, só vai ascender a qualidade do plantio, a produtividade das máquinas e a produtividade do produto final, do grão, só vai evoluir e produzir mais quem se capacitar. Isso é uma regra, não há questionamento. Vamos aproveitar esse último dia, vamos ver as novidades que a gente tem e pense nisso, vamos aperfeiçoar. Nas aulas anteriores, eu dei a dica para vocês, preparar aquela carne gostosa, preparar aquela bebida gostosa, que seja uma cervejinha gelada, que seja um refrigerante que você goste, juntar a galera, o operador, todo mundo que faz parte do processo de plantio, juntar todo mundo para participar com a gente aqui hoje. Então vamos lá, vamos entrar em mais conteúdo. Pessoal, e sabe por que eu fiz questão de entusiasmar bastante vocês desde o primeiro dia, para a gente chegar até o dia de hoje? Porque a chave que eu tenho falado para plantar melhor, plantar mais em menos horas e otimizar a máquina que você tenha, seja uma máquina velha, uma máquina de idade média, uma máquina nova, a chave para isso nós vamos comentar hoje. Eu vou apresentar para você hoje essa que eu chamo de a virada de dois tempos de plantio. O plantio até o dia de hoje e o plantio a partir do dia de hoje, com o que eu vou te mostrar. E olha, as novidades não param por aí não. Agora de pronta imaginação, já conversei com o pessoal que está aqui comigo. Para quem ficar aí até o final, para quem acompanhar a gente, eu pensei aqui numa surpresa. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. E aí eu gostaria de forma resumida, trazer para você aí, relembrar para você que está aí do outro lado, o que nós falamos no primeiro encontro, no segundo encontro, antes de ontem e ontem. O princípio de tudo, entender a plantabilidade. A plantabilidade é o conjunto daquelas boas práticas que a gente tem que priorizar a dosagem eficiente dos insumos. Isso significa priorizar que a máquina entregue a quantidade dosada que eu desejo. Segundo, que esses insumos sejam distribuídos ao longo do sulco de semeadura de forma homogênea, sementes equidistantes e fertilizante de forma homogênea, de forma igual em todo o sulco de semeadura. A profundidade, ela não pode se abrir mão da qualidade da profundidade de deposição da semente. Esse é um aspecto extremamente importante, tanto quanto a distribuição longitudinal, a dosagem. Então, precisamos dar mais atenção à questão da profundidade e à velocidade. Então, esses quatro tópicos, eles conceituam o que devemos sempre atentar-se como boas práticas para conseguir boa plantabilidade. A atenção na dosagem, a atenção para a distribuição longitudinal tanto de semente como de adubo, a profundidade que esses insumos são colocados, e a velocidade que eu vou plantar para conseguir
a qualidade desses outros itens, tá? Então esse foi o resumo, né, do que a gente passou de forma conceitual no nosso primeiro encontro. No dia de ontem, a gente aprofundou um pouco mais em algumas características que fazem esses pilares da plantabilidade se tornarem mais assertivos ou se tornarem erros. E um deles foi a qualidade tanto do adubo como da semente. Pelo menos 70% do sucesso, quando eu doso um adubo e distribuo esse adubo, quando eu coloco uma semente num suco de semeadura, não é simplesmente a máquina, tá? Isso começa na qualidade. Se eu trabalho com um adubo, por exemplo, do tipo varredura, como que eu quero chegar a um plantio de qualidade? Se a condição do adubo, a característica qualitativa do adubo me impossibilita 100% de conseguir sucesso, tá? São adubos que possuem granulometria muito ruim, adubos empedrados, adubos com impurezas. Eu quero distribuir fertilizante, eu não quero distribuir pedaço de tapete, pedra, pedaço de carroceria, eu preciso distribuir fertilizante, tá? Quando a gente pensa em semente, pelo menos 3 qualidades a semente precisa me entregar, tá? A primeira delas, germinação, a segunda, vigor, e a terceira, uma peneira de qualidade, né? Ou seja, sementes com tamanhos iguais ou mais próximo disso. E isso eu só consigo com sementes certificadas, sementes de qualidade. Um aspecto importante que eu vivencio em campo, né? E quem a gente acompanha, a gente já notou, eu já notei isso também, que é o processo de tratamento da semente antes do plantio. Então, nós abordamos o que, né, que prejudica, que é uma fonte de erro no plantio. Durante o tratamento, o excesso de molhamento da semente. Então, a embebição da semente, torná-la mais embebida do que o necessário, acaba, né, impactando a sua qualidade, né? E aí o resultado disso chega na máquina. Se eu tenho uma semente que eu coloco na caixa da máquina e ela já está, né, ela já está começando a inchar, né, o tegumento dela já está enrugado, né? Como que eu vou fazer a máquina fazer um bom trabalho se a semente não está em boa condição? E essa é uma característica que a gente visualiza bastante em campo. A gente sabe, comentei isso anteriormente, né? Às vezes o tratamento industrial da semente custa um pouco mais caro, né? Eu sei disso, mas às vezes é uma alternativa para quem não consegue ou esteja enfrentando desafios no planejamento entre o tempo de tratamento da semente, a qualidade do tratamento dentro da fazenda e o tempo que essa semente será colocada na máquina, tá? Então, eu acho que convém a gente repensar nisso aí, porque pode ser fonte de erro e acredito eu que seja fácil de superar esses erros, né? Apenas uma questão gerencial. Esse foi um apanhado geral, turma, pensando nos insumos, tanto no adubo como na semente. Mas abordamos outros aspectos mais direcionados à máquina propriamente dita, né? Então, alguns pontos muito simples, como por exemplo a calibragem dos pneus da semeadora, né, da plantadeira, a gente apontou e demonstrou que a diferença de calibragem entre rodados muda completamente o comportamento dos dosadores da máquina, né? Então, um pneu de um lado mais murcho, o pneu de um outro lado mais cheio, né, ele muda o diâmetro. E essa mudança de diâmetro é o que vai repercutir o funcionamento dos dosadores, né? Então, se eu tenho essa calibragem descompensada entre rodados, é também uma fonte de erro. Outra fonte de erro que a gente abordou, que também é bastante simples, mas muito recorrente, né? Os problemas em tubos condutores, principalmente tubos condutores que possuem anexos os sensores de plantio. Na maioria das vezes, né, durante a própria colocação desses sensores, acaba restando rebarbas, tá? Essas rebarbas
prejudica, né, o deslocamento da semente ou muda o percurso da semente durante a queda livre dentro do tubo condutor. Um aspecto simples, mas que muda diretamente a distribuição longitudinal das sementes no suco de semeadura. Também tubos condutores, olha só, né, que é simples, mas muda muito a qualidade do plantio. É um erro que muda muito o final do plantio, né? Quando eu tenho problema na saída do tubo condutor, muitas vezes esse tubo condutor ele acaba lascando, né? Ele acaba amassando, ou por uma questão de umidade da área em que está sendo plantada, de palhada, ele acaba entupindo, né? E aí, muitas das vezes, a ideia que vem primeiro na cabeça de quem está plantando, né? Que está lá no campo, né? No meio do dia, é fazer o quê? Corta essa parte que está dando problema, né? Essa parte que está danificada ou que está entupindo, né? E aí o que acontece? Né? É uma solução que gera erro, né? Então é um erro em cima de erro. Encurtando o tubo condutor, né? Cortando esse tubo condutor, eu estou aumentando a distância entre a saída da semente e o suco de semeadura. A chance de essa semente se perder, né, nesse percurso, cair no lugar errado, é muito grande. Então foi outro erro que a gente abordou, né? Além desses, a velocidade de plantio. A velocidade de plantio é algo que é desafio para o produtor. Para você que é gerente, para você que é operador, né? Do jeito que é desafio para mim, né? Já foi um grande gargalo, né? Eu tenho certeza que para a maioria das propriedades a velocidade ainda é um dos principais gargalos. Não desfazendo, não desmerecendo os outros erros, de forma alguma. Mas a velocidade é algo que muda muito o plantio. E aí, para a maioria das máquinas, para a maioria dos conceitos de dosagem e deposição de sementes, principalmente, as velocidades elas se limitam, para eu equilibrar ela com qualidade, ela se limita a casa aí de 6, 7, 7,5 por hora. Eu sei que é difícil 6 por hora. E eu sei também que tem vários de vocês aí que na prática, durante o início da safra, semeia a mais de 7, a mais de 7,5. Eu sei disso, eu já vivenciei isso. Mas a gente tem plena consciência de que, passado essa régua de velocidades, vamos colocar assim, eu já começo a ter problemas, ou melhor, eu já começo a ter mais incidência das falhas e duplas durante a distribuição dos insumos. E associado à questão da velocidade também, a atenção, a profundidade de deposição, de colocação, principalmente das sementes, no suco de semeadura. Essas duas coisas trabalham praticamente juntas. Velocidade influenciando em profundidade. E profundidade é importante, Tiago, extremamente. Comentamos na última aula que profundidade, né, ela, quando desuniforme, ela proporciona o quê? Plantas dominadas. Então, a planta dominada significa, né, que eu tenho outra competindo de forma desigual com ela. Eu tenho uma planta que está utilizando melhor água, a fertilidade e a luz. E por que eu tenho a planta dominada? Porque eu errei lá na profundidade, né? O erro aconteceu na profundidade. Então esse é um apanhado geral do que nós falamos nas últimas aulas, né, nos nossos últimos encontros. E aí, a novidade do agora, eu vou te mostrar, vou te apresentar, e é por isso que eu resolvi vir para esse cenário, né, do barracão de máquinas. Porque isso é algo que eu testei, isso aqui é algo que eu provei, não é algo que eu somente usei em laboratório, que eu somente vi na parte teórica. Eu resolvi vir para o barracão para mostrar para você que isso aqui funciona em campo. Eu já acompanhei várias propriedades, experimentos em larga escala, e o que eu tenho para te mostrar agora, né, é um conceito que vai te ajudar a plantar mais por hora
e melhorar a produtividade. Como? Homogeneizando a profundidade de deposição das sementes e a equidistância entre elas. Pessoal, mas então vamos direto ao conteúdo mais esperado. Eu quero apresentar para você um novo conceito. Como eu já havia falado, é o conceito que proporciona, por experiência própria, é o conceito que proporciona, escuta bem, né? Vou falar aqui bem pertinho de vocês. É o conceito que eu consigo proporcionar maior qualidade na distribuição longitudinal de semente. Então isso significa que eu consigo garantir população desejada e que essa população desejada seja distribuída da forma mais precisa até os dias atuais. O que existe de melhor conceito para a semeadura, para entregar essas qualidades que eu estou te falando, eu vou te apresentar agora. O mais comum, o que predomina nas semeadoras, seja ela mecânica, seja ela pneumática, pensa aí comigo. O que predomina hoje nas máquinas que estão aí no campo rodando? Né? Nas máquinas que estão plantando o Brasil inteiro. Né? O que predomina, mecanismos dosadores, tanto de disco horizontal como pneumáticos, dosam as sementes e soltam ela no tubo condutor. Independente de qual tipo que seja, isso é o que predomina. Esse é o conceito até então predominante. Funciona bem? Funciona. Já mencionei com vocês. Até determinada velocidade, até um certo critério, esse condutor funciona bem. Só que a gente viu que tem erros que ele comete, tanto no aspecto da sua conservação, mas também o erro de que o princípio de funcionamento dele é um princípio baseado na queda livre. Né? Eu vou te mostrar aqui, para você entender o que eu quero falar para você. Eu tenho aqui um exemplo de tubo condutor, que é o tubo condutor que eu uso aqui na máquina. Esse tubo condutor, que é o exemplo que vale para todos os outros, né? O princípio dele é muito simples. O dosador funciona aqui em cima e a semente sai do dosador e a partir desse ponto, até o solo, o que atua nela é a queda livre, é a gravidade. Então, o que eu posso ter de erro nesse conceito? Principalmente quando eu aumento a velocidade, porque eu preciso ter rendimento operacional. O que acontece de erro aqui? Dois são os principais. E aí eu vou falar esses dois para você. O primeiro deles é que, ó, se eu pegar a semente aqui, ó, eu tô com uma amostra de semente de soja, a semente sai daqui, né? E aí ela vem por queda livre, ó. Vem por queda livre. Quando eu aumento a velocidade, o que acontece é que essa semente, ela bate nas paredes do tubo condutor, que é o que a gente chama de ricocheteamento da semente. E aí, à medida que ela bate no tubo condutor, o que eu perco daqui até aqui? Anota aí. O que eu perco aumentando a velocidade quando eu trabalho com tubo condutor? Não importa a máquina. Eu perco tempo de deslocamento da semente entre a saída do dosador e a chegada até o sulco de semeadura. Esse tempo vale muito, Thiago? Vale. Anota outra dica aí, ó. O que eu perco perdendo tempo de queda da semente? Eu perco posicionamento correto dela no sulco de semeadura. Então, olha só, se você somar as anotações que eu pedi para tu fazer, vai resultar em quê? Distribuição longitudinal errada. Quando eu perco o tempo da semente batendo nesse tubo condutor, porque o conceito dele é de queda livre, é a gravidade que vai cuidar da semente quando ela sai daqui até aqui. Quando eu perco esse tempo porque ela não desce de forma homogênea nesse tubo, o que eu perco? Distribuição longitudinal certa. Eu começo a ter a ocorrência de mais falhas e mais duplas. E veja o detalhe, você já parou para pensar nisso? E eu tenho certeza que vários de vocês já se fez essa pergunta. Pô, mas eu plantei a 7, ou eu plantei a 6, 6,5, a 7. E aí lá num determinado talhão eu precisava terminar, o tempo estava ficando ruim.
eu acelerei, plantei a 8 e a população bateu. Porque veja bem, para pensar, o dosador consegue funcionar, principalmente os pneumáticos. Os discos horizontais começam a perder eficiência quando você aumenta muito a sua velocidade tangencial. Mas os pneumáticos, aumentar meio quilômetro por hora, 1 km por hora, ele consegue manter dosagem. O erro da distribuição longitudinal não está nele. O erro está a partir do momento em que a semente sai dele e entra aqui nesse cara. Nesse cara aqui mora o problema da velocidade, porque a semente perde tempo descendo, ela bate, ela ricocheteia, tá? Então anota isso e começa a pensar com mais carinho a partir de hoje, que esse aqui é o seu problema, esse cara aqui, ó. Diga-se de passagem, a parte mais barata, né? Quando eu penso na unidade de semeadura. Isso aqui quanto custa? Não vou nem chutar para você aí porque tem diferenças de mercado, mas não é caro, tá? E é aqui que você erra, aqui que você está errando. Te falei a primeira causa de erro do tubo condutor convencional. Qual que é o outro erro que esse cara aqui te proporciona? Anota aí também. Eu vou medir para você aqui e você já vai entender. Eu vou adiantar aqui, ó. O posicionamento da saída da semente, a partir do momento que ela chega aqui até o fundo do sulco de semeadura, é muito alto. Tá lá o dosador montado, tubo condutor lá entre os discos, né, os discos sulcadores, e eu tenho a saída do tubo aqui. Um problema que acontece com esse cara quando eu aumento a velocidade é que o posicionamento de saída da semente, né, o ponto de queda da semente da extremidade do condutor até o fundo do sulco de semeadura é muito alto, né? Eu estou falando de uma semente. Isso aqui para uma semente, isso aqui para uma semente é o World Trade Center, né? Isso aqui é muito percurso. E lembre-se, o que eu falei lá no começo que você anotou aí? Queda livre. Essa altura aqui, para uma semente em queda livre, duas coisas vão acontecer quando ela chegar ao sulco. A primeira delas, ela pode bater no sulco, seja nas laterais, né, qualquer uma das laterais, ou seja, no próprio fundo do sulco, ela pode bater e pingar. Ou seja, ela não vai ficar no lugar que ela chegar, né? Esse é um primeiro erro. O segundo erro, né, é que se ela tem uma queda desse tamanho, e aí eu aumento a velocidade, ela vai sair com mais velocidade aqui. Então ela pode cair dentro do sulco, né, que é onde ela deve estar, mas ela não vai cair na posição certa também. Então pensa que o problema do tubo condutor é também o posicionamento de saída da semente até o sulco, até o fundo do sulco, né? Isso aqui está entre dois discos, vocês sabem disso. Então a semente sai daqui com velocidade, ela não vai cair na posição certa. Então é por isso que a velocidade é um gargalo quando eu tenho esse conceito. Quando eu tenho esse conceito aqui de transporte da semente, né, de deslocamento da semente entre dosador e sulco, esse aqui são os erros que acontecem. Frisando, principalmente quando eu preciso aumentar a velocidade, que eu sei que é uma realidade de muitos. Nossa janela está curta, por N fatores, eu tenho pouco tempo para plantar. E aí, visando aproveitar as melhores condições, né, a melhor janela daquele material, né, daquela cultura, eu acabo sendo pressionado a ter que melhorar rendimento. E um dos fatores que melhora rendimento é a velocidade, que é a contramão do que a gente tem para garantir qualidade. Quando eu estou falando isso aqui, ó, né, quando eu estou falando isso aqui, a velocidade vai na contramão da qualidade dos conceitos da plantabilidade. Então, você deve estar se perguntando aí agora, Thiago, mas o que você tem então de solução? Como eu posso melhorar rendimento operacional, fazer um incremento de velocidade sem cometer esses erros aí que você acabou de apontar aí no tubo condutor? Tá? Então, ó, vou te apresentar um conceito que substitui a queda livre da semente. Ó, eu vou fazer um comparativo. Se eu te desse uma quantidade de semente, né, aqui amostra de soja aqui, né, se eu te desse uma quantidade de semente e perguntasse para você assim,
qual a melhor forma de você posicionar essa semente lá no sulco de semeadura? Sem usar tubo condutor, sem usar nada. O que você faria com a semente nas tuas mãos para você conseguir o melhor posicionamento delas lá no sulco de semeadura? Eu tenho certeza. Você iria lá no sulco e com os dedos você colocaria uma a uma na melhor posição possível. Veja só, houve uma mudança de conceito. Você não pensou arremessar a semente, que é o conceito do tubo condutor. O tubo condutor, a semente vai por queda livre. Você dispensa ela. E aí eu tenho certeza, o que você pensou como sendo ideal? Não deixar essa semente cair. Mas fazer o quê? Ir lá e eu vou colocar a semente. Eu vou levar ela até o sulco. Eu vou colocar com meus dedos aonde eu quero que essa semente seja posicionada. Olha a diferença de conceito. Um conceito, deixar a queda livre atuar. E o outro conceito, colocar a semente no sulco de semeadura. Vocês notaram a diferença? Anota aí essa diferença. Essa diferença que eu estou te falando. Essa é a diferença conceitual que vira, a história do plantio. Por quê? Eu vou te mostrar. E agora você deve estar pensando aí, porque quando eu descobri isso, e aí quando eu comecei a pesquisar isso e colocar isso em campo, em propriedades de produção, na própria universidade, quando eu comecei a colocar isso em campo, eu também me assustei um pouco. Mas isso mudou a chave do plantio. Isso mudou a história da plantabilidade. Uma plantabilidade até aqui e daqui para frente, outro conceito de plantabilidade. O que você deve estar pensando? Thiago, como que eu vou virar esse conceito? Como que eu vou colocar a semente no solo no lugar de deixar ela chegar lá por queda livre? Através do transporte da semente por um mecanismo de correia ou de cerda. O que eu falei para você? É o transporte da semente. Eu não vou deixar ela cair mais. Eu vou conduzi-la, eu vou transportar ela de forma individualizada da saída do dosador até o solo, através de um mecanismo de transporte. E qual que é esse mecanismo de transporte? Eu vou te mostrar. Veja bem como muda o conceito. Olha aqui, ó. Como muda o conceito. Vou tentar apoiar aqui da melhor maneira. Isso aqui é o convencional, ó. Isso aqui é o convencional. Então, pessoal, olha aqui o conceito que eu tô falando para você, Que é o que muda a história do plantio. Olha aqui. No lugar do tubo condutor, olha o que eu passo a ter condições de usar. Uma esteira. O que é a função dessa esteira aqui? Diferentemente do tubo condutor, a esteira ela vai transportar essa semente até o sulco de semeadura. Então eu estou falando para você o seguinte, aquele conceito que você anotou de queda livre, quando eu uso isso aqui, eu abri mão desse conceito e passei para um conceito superior, que é o conceito de transportar a semente uma a uma. E por que isso muda tanto, Thiago? Primeiro, que eu estou conduzindo a semente. Essa semente não está se deslocando sozinha como acontece dentro de um tubo condutor. Segundo, olhem bem aqui, ó. Eu vou chegar um pouquinho mais perto, talvez seja mais fácil de você ver em detalhes o que é o conceito. Observem aqui, ó. Eu tenho vários andares, Várias posições nessa correia transportadora. Então, anota outra aí, ó. Isso significa que eu vou pegar semente a semente. Olha o tanto que eu reduzi as chances de acontecerem duplas. Porque a semente entrou aqui, ó, ela está sendo transportada. Não corre o risco de outra semente, durante o que acontece no tubo condutor, durante a queda livre, não corre o risco de outra semente se aproximar da frente ou da de trás. Ela entrou aqui, ela vai chegar até lá ao final, sozinha. Esse é um primeiro ponto que garante distribuição longitudinal. Segundo ponto, eu vou chegar aqui mais perto
para eu mostrar para você a diferença de percurso que a semente desloca usando o tubo condutor e usando o conceito de correia transportadora. Pessoal, para dar melhor condição, né, de vocês perceberem isso aqui e eu mostrar para você o que faz melhorar a qualidade no conceito de transporte da semente, além do aspecto, né, da correia propriamente dita, veja só, ó, eu tenho o disco dosador, né, e aí eu tenho o ponto de saída da semente do disco para ser, né, dispensada, seja no tubo condutor ou seja no mecanismo de correia, né, eu tenho o ponto de saída da semente, né, que é aqui, ó. Então veja bem, o outro aspecto que faz isso aqui ser melhor que isso aqui é esse aqui, ó. Ignore isso aqui e considere que eu estivesse trabalhando com um tubo condutor. Ó, eu posicionei ele exatamente no ponto de saída da semente do disco dosador. Então eu vou medir aqui, ó. Tá? Ó, eu tenho aqui, ó, aproximadamente, esse tubo condutor vai ficar em torno aí de 56 a 55 centímetros, 54 centímetros, ao redor disso, né? Não dá para ser tão preciso aqui, somente montada, né? Mas eu tenho ao redor de 53 centímetros de altura para essa semente entrar aqui no tubo condutor e chegar ao fundo do sulco. Seria isso aqui, ó. Assim funcionaria, né? Então, anota aí esse número. Agora veja bem, partindo pro conceito de não mais despejar a semente e conduzi-la até o sulco, do ponto de saída, aqui estaria os 53, 54, 55, né? Olha o ponto de saída do sistema de transporte. Ele fica posicionado a aproximadamente 1 centímetro do sulco de semeadura. Então eu posicionei ali no mesmo ponto, né? Eu tenho aqui, ó, 68 centímetros. Ué, Thiago, mas isso aí é maior então. A diferença é a seguinte, de 55 para 68 é a diferença de altura, pessoal, que a semente vai cair sozinha entre essa saída aqui, ó, e o solo, e a saída do condutor da correia transportadora até o solo. Vou te dar a resposta facinho do que eu acabei de te falar. Com isso aqui, a semente vai ter que sair dessa ponta aqui até o solo por uma altura mais ou menos aí de 5, 6, 4 centímetros. Com a correia transportadora, a semente só tem 1 centímetro para cair na posição errada. Ou seja, eu não despejo a semente lá, eu coloco a semente no fundo do sulco de semeadura. Então essas são as principais diferenças de conceito entre boa distribuição longitudinal com incremento de velocidade. Eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Eu acompanhei fazendas, tenho dados de máquina que substituiu o conceito e plantou a 12 por hora. Eu não estou falando para você o que eu ouvi, né? Eu não estou falando para você o que me falaram, eu estou falando para você o que eu presenciei. Mas ó, eu não estou falando que você tem que plantar a 12. O que eu estou falando para você é que se o gargalo seu é a velocidade e a qualidade do plantio, a dosagem, a distribuição longitudinal, a profundidade, você já tem a alternativa para melhorar todas essas qualidades colocando mais velocidade no plantio. Que seja 1 km a mais, 1,5 a mais, 2 km a mais. Né? Não estou falando que você tem que plantar 12, só estou falando que no seu plantio você pode aumentar 2 km por hora, seguramente. Você pode aumentar 2 km por hora, que vai aumentar o seu rendimento. E aí se você está em dúvida, Thiago, mas aí se eu aumentar 2 km por hora, vai totalmente contra, né, os princípios, né, da plantabilidade que você havia mencionado já. Não discordo, tá certo? Esses princípios, até o momento, foram todos trabalhados para esse conceito. E existem inúmeras pesquisas, e na propriedade de cada um também, existem inúmeros dados comprovados de que a velocidade limita a qualidade com isso aqui. Com esse conceito de transporte, esses limites de velocidades, eles podem ser revistos. E eu tenho acompanhado isso a campo. E falo para vocês, é uma outra página do plantio. Antes do transporte da semente e depois do transporte da semente.
Pessoal, e só mais um aspecto que eu já havia frisado, que é motivo de erro para muitos plantios, que é a profundidade. É muito comum profundidade desuniforme das sementes ao longo da linha. Isso causa emergências também desuniformes. E aí, o conceito do transporte de semente, ele muda isso aí. Por quê? Porque ele coloca as sementes todas em mesma profundidade. Eu chego muito próximo da perfeição da profundidade de todas as sementes. Porque, como eu mostrei ali para vocês, ó, a distância da saída da correia transportadora até o solo, o fundo do sulco de semeadura, é muito pouca. Então eu tenho pouca oscilação de profundidade. O carrinho funcionando bem, essa profundidade ela vai ser uniforme. E aí o que acontece? De bom é que meu stand ele vai emergir todo igual. Então olha só, aquele erro que eu havia falado para vocês de planta dominada, eu já supero ele. Porque se o stand sai uniforme, já melhorei quase 100% a questão da planta dominada. Então é outro aspecto bacana, legal do conceito. E aí a chave de tudo isso, eu consigo todas essas qualidades com o incremento da velocidade. Eu não quero que você dobre a velocidade, não estou falando para você que para você plantar melhor e mais rápido, a saída é dobrar a velocidade. Longe de mim, não estou falando isso. Eu estou falando para você e te provando, eu posso plantar melhor, tá aqui, e posso plantar um pouco mais rápido. 2 km por hora, 2,5, 1,8. Por quê? Eu acabo esbarrando também na questão do trator, né? Para te falar assim, dá para dobrar a velocidade. Não, tem a limitação do conjunto como um todo. Então eu não quero que você plante a 12, mas se você plantar 7,5, seguramente você pode plantar a 9. Seguramente você pode plantar a 8,5. E aí, vou fazer um cálculo rapidinho para você. O que muda aumentar 1,5 km, por exemplo, no rendimento do plantio? Vou fazer aqui e te mostro. Pessoal, para a gente contextualizar a ideia do que eu estou te passando, mais qualidade com mais rendimento, e é inclusive a minha chamada para o evento, produzir mais e mais rendimento, aí ó, eu trouxe aqui uma situação bem prática de campo, para exemplificar para vocês numericamente, o como muda o rendimento operacional se eu aumentar, por exemplo, 2 km por hora no plantio. Tudo que a gente viu aqui, que eu estou falando para você, que tem como melhorar o rendimento sem perder qualidade, e mais que isso, melhorar a qualidade com melhora de rendimento, para exemplificar para vocês que esse aumento de rendimento é possível, né? E ele é prático. Eu trouxe alguns números reais aqui, né? O que acontece em várias propriedades para exemplificar para você. Ó, eu considerei, né, um plantio convencional a 7 km por hora, né? Uma máquina pneumática. Eu considerei 7 km por hora e com o conceito, o novo conceito, eu elevei isso para 9 km por hora, uma diferença de 2 km por hora. E olha o quanto muda se a gente começar a ter outra visão do impacto disso no rendimento do plantio. Para ambas as condições aqui, uma máquina de 10 linhas espaçadas aí a 50 centímetros uma da outra, e uma eficiência aí de 60%, né? Estamos considerando que trabalha com adubo na máquina, né? Então tem bastante parada, uma eficiência de 60%, acho que está bacana. Ó, trabalhando a 7 km por hora, eu tenho uma capacidade de produção dessa máquina de 2,1 hectares por hora. Aumentando para 9 km por hora, que é uma diferença de 2, eu passo de 2,1 hectares por hora para 2,7 hectares por hora. Ô Thiago, mas isso aí é muito pouco. Isso aqui dá uma diferença de, né? Dá uma diferença de 0,6 hectare por hora. Agora a pergunta eu te faço: você planta só 1 hectare? Acredito que não é 1 hectare usando uma plantadeira. Vamos supor que você plante 1.000 hectares. Numa jornada de trabalho de área e de plantio, eu vou colocar 10 horas para ficar uma conta redonda. Então, se eu considerar uma jornada de 10 horas por dia de plantio, com um rendimento de 2,1 hectare por hora, isso significa que eu vou plantar ao redor aí vou colocar aqui embaixo, eu vou conseguir semear aí, ó,
a minha área de 1.000 hectares em 47 dias, né? 47 dias. Passando isso para 2,7 hectares por hora, que eu consegui aumentando 2 quilômetros no plantio. Esse tempo de plantio aqui, ó, ele já vai para 37 dias. Isso aqui significa, essa diferença de produtividade, né? Isso aqui significa 28%. Ou seja, eu estou falando para você que tem jeito de aumentar quase 30% na eficiência do seu plantio. E isso é muito significante. Quando eu começo a contextualizar janela curta, quando eu começo a contextualizar maior extensão territorial, porque eu arrendei uma propriedade a mais. Outra coisa importante, anota aí para você pensar nisso. Se eu antecipo 10 dias, se eu ganho 10 dias no primeiro plantio, vamos dizer na safra principal, o que eu estou ganhando lá na frente? Antecipando o plantio da safrinha, ou da segunda safra, né? Hoje não é nem safrinha, é segunda safra. Olha o quanto isso muda o plantio na fazenda. Galera, legal, né? Mas ó, vem aqui. Agora eu quero falar só daqui com você, de pertinho. Ao longo desses 3 dias, nós falamos muito conteúdo, trouxemos muita informação. Eu sei que várias delas vocês já até devem conhecer, mas existem muito mais. A gente falou de princípio, né? A gente apontou alguns erros, a gente apontou algumas soluções, né? Existem muitos outros erros, existem outras soluções, né? Nós estamos numa época, né, de agricultura que a modernidade ela está acelerada, todo dia tem novidade. Mas mesmo sabendo disso, é importante sempre que a gente não se dê por vencido. Eu tenho falado isso em todos os dias. Quem está aqui, isso que nós estamos fazendo, eu estou fazendo com vocês, não é para quem já se deu por vencido, né? Nós precisamos evoluir sempre, né? Aperfeiçoar sempre, aprender sempre, capacitar sempre. Se a agricultura está moderna, exige cada vez mais de nós o aperfeiçoamento cotidiano. Eu sei que você sabe muito de plantio, eu sei que você já faz bons trabalhos, eu sei que você tem erros também. E aí a chave de tudo isso, não parar no tempo, aperfeiçoar, capacitar, estudar cada vez mais. E pessoal, isso é tão realidade, eu sou tão convicto disso, que a própria máquina que eu uso ela todo dia eu estou aprendendo com ela. Eu faço experimento em áreas já há 10 anos, todo dia eu aprendo nela. Assim como a máquina aperfeiçoa, nós, a parte humana da agricultura, nós também precisamos nos aperfeiçoar. Imagine se a gente não aperfeiçoasse o plantio, a gente estava plantando na enxadinha até hoje. E olha o quanto nós já evoluímos. E tem muito mais para evoluir. Todo dia tem evolução. E essa é uma das grandes razões para eu ter criado e pensado, já era uma vontade, de criar isso aqui, ó. Isso aqui não é meramente uma camisa. Isso aqui esse nome Turma do Plantio foi pensando nessa evolução, em trazer para você a capacitação, o aperfeiçoamento, a informação atualizada do plantio. E ó, o que eu falei de novidade, e anotem isso, precisa de acompanhamento. Seria muito simples eu chegar aqui para você e falar assim, agora eu tenho a receita do bolo. Mas essa receita você pode errar. E aí é por isso que eu tô aqui, para te falar, para te instruir que você precisa de acompanhamento. Não é simplesmente chegar lá e colocar e tá tudo certo. E é pensando nessa ajuda que eu pensei num método que eu tomei a liberdade de nomear como método ROI, né? E você vai entender por que é ROI, né? De onde você tirou esse nome, Thiago? Tá? Você vai entender o que significa isso. Ficou bem grande aqui, ó, para ficar frisado para todo mundo. O método ROI. O que é o método ROI? Né? R de regulagem, O de observação e E de escala, né? Escala em vários sentidos. Escala da qualidade, escala do rendimento operacional, escala melhoramento financeiro daquilo que você coloca de investimento no plantio. Tem um dado importante, você pode anotar aí. E você acha isso fácil na literatura. No plantio, entre 30% e 40% do seu custo é o insumo que você põe no chão. Então essa escala, ela também é uma escala pensada no melhoramento, na otimização do investimento
colocado em insumos na hora do plantio. Pessoal, e é em cima desse método, que eu dei o nome aqui de ROI, que eu pensei na turma do plantio, para ajudar você na regulagem, que envolve tudo que a gente falou, né? Envolve manutenção, envolve atenção. A observação é para te ajudar a identificar, os problemas e também identificar as soluções. É a observação do método. E aí, uma vez o método atingindo o R, atingindo o O, a escala é a consequência. E aí eu não tenho dúvida que essa escala, se eu tenho boas práticas de regulagem, de insumos, uma boa observação do que está acontecendo no plantio, eu tenho certeza que a escala, nós vamos escolher ela. Beleza, Thiago? E o que você vai ter na turma do plantio? Vou passar aqui para você. Você terá 5 encontros online no conforto da sua casa, com toda a equipe da propriedade. Isso, uma carga horária de 10 horas. 10 horas de capacitação, tudo em plantio. Além disso, você fará parte de uma comunidade exclusiva da turma do plantio, uma comunidade no Telegram, onde nós poderemos sanar dúvidas, compartilhar erros, eu auxiliar vocês, eu ajudar vocês, vocês me passarem os conhecimentos, Eu também estou aqui para aprender, eu estou aqui para ajudar, mas eu também estou para aprender. E nessa comunidade exclusiva a gente terá essa oportunidade da aproximação, da troca de experiências. Eu ajudando vocês, vocês me falando os erros, eu apontando para você as possíveis soluções e vocês me passando também as experiências de vocês. Tudo isso a gente terá na comunidade exclusiva, que faz parte da turma do plantio. E o que você terá dentro da turma do plantio? Eu vou compartilhar com você todo o conhecimento em mecanismos sulcadores, desde o corte da palha até a abertura do sulco para insumos, tanto do adubo como para semente. Já testei vários. Também sobre mecanismos dosadores. Diante do que eu já falei para vocês, que acredito eu que já tenha ocorrido novidades, que já tenha sido novidades para vocês, tem muito mais sobre mecanismos dosadores, tanto para semente como para o adubo. Essa é parte do conteúdo também, olha que legal. A parte de regulagens e a avaliação do plantio. A gente abordou o quanto é importante avaliar aquilo que se faz. E aí eu vou trocar com vocês a experiência de como avaliar isso, que régua eu uso para definir se está bom ou se está ruim. Então uma aula também sobre regulagens e a avaliação prática do plantio, inspeções da máquina plantadora, da semeadora. E teremos um encontro para a gente trazer à tona, da parte de vocês, da minha parte, todos os gargalos do plantio. Eu vou abrir para vocês, exporem todos os gargalos que vocês têm dúvidas, todos os erros que você identifica diante do conteúdo que teremos, todos os erros que você identifica lá na sua condição, nós iremos tentar satisfazer esses gargalos, E você deve estar se perguntando, ô Thiago, mas para quem é a turma do plantio? A turma do plantio é para você produtor, é para você gerente, é para você operador, é para você consultor, é para você que está na área comercial, que trabalha com adubo, que trabalha com a semente, que trabalha com inoculante. A turma do plantio é para todo mundo que quiser evoluir no plantio, que é a parte onde falaremos aí de todos esses conteúdos para você ficar expert em plantio. E é só para quem já está no mercado? Não, para você que é estudante, que está na graduação, que está próximo de formar, ou que é recém-formado, olha a oportunidade de você se integrar em um grupo de pessoas que já está no ramo. Existe mais oportunidade do que as aulas para você que está aí entrando, próximo de entrar no mercado de trabalho. Olha a experiência que a gente pode ter, que você pode ter, junto de produtor, junto de consultor, junto com quem já está na área comercial. A turma do plantio é para quem já está no ramo e também para quem ainda não está no ramo. Inclusive, você produtora mulher, também vale para você esse curso. Baseado nisso, quanto você acha que vale o investimento por hectare do que você planta para você melhorar o plantio? Já parou para pensar nisso? Qual o investimento que eu tenho que fazer por hectare para me capacitar em plantio? Ou quanto esse investimento por hectare para me capacitar vai me gerar a mais de sacas por hectare? Então, a partir de agora, está oficialmente aberta as inscrições para você fazer parte da comunidade Turma do Plantio, onde você terá acesso a
tudo isso que eu te coloquei agora e fazer parte dessa comunidade exclusiva, com várias experiências, né, dentro dessa comunidade. Então, turma, a partir desse momento, você tem 3 oportunidades. A primeira delas, ignorar tudo que a gente abordou aí nesses 3 dias, tudo que existe de mais conhecimento para a gente trocar de ideia, né, de informação. Segunda possibilidade, você pode tentar implementar isso sozinho, tentar resolver os erros, mas você pode gerar ainda mais erros, mas é uma oportunidade, você pode querer resolver tudo isso sozinho. E a terceira, fazer parte da turma do plantio, fazer parte dessa comunidade, onde eu vou trazer conteúdo, nós iremos sanar erros, nós iremos trocar experiências. Então você tem essas 3 oportunidades. E é isso. Já tomando a liberdade de falar com você como turma do plantio, essa oportunidade é a oportunidade de sair do conforto do que já se faz há várias safras. É olhar para frente, né? Olhar para o horizonte e vislumbrar que existe condição de colocar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 sacas por hectare na produtividade, né? Só melhorando o plantio. E eu gosto sempre de fazer algumas alusões, né? Às vezes a gente pensa assim que, mas 3 sacas é pouco, 5 sacas é pouco, 2 é pouco, 1 é pouco. Mas aí a gente adora trocar de caminhonete. E imagine, se você está na mesmice, não vou ter ambição para evoluir. E aí eu não vou ter ambição para produzir mais e trocar de caminhonete no final do ano. Então essa é a oportunidade. E ainda dá tempo para essa safra agora, né? Ainda dá tempo para 2023 melhorar. Uma coisa que eu não gosto, ficar reclamando. Não adianta ficar reclamando na propriedade, né? Não adianta ir para o barracão de máquinas, olhar para trás os erros da última safra, da safra anterior, da outra e da outra, ou que produziu menos ali. Não adianta ficar reclamando. O que passou, nós temos que usar de aprendizado. E aí olhar para frente. Se eu não produzir legal, o que adianta eu reclamar agora? Eu tenho que buscar a solução. E aí a solução está no conhecimento. A solução está em melhorar aquilo que se erra. E essa é a oportunidade. Esse é o momento de ainda para a safra que vai começar 2023 aí, né? Ainda há tempo de melhorar e galgar produtividades melhores, um plantio mais caprichado, otimizar a maquinária que já tem na fazenda. Para melhorar, não significa que eu tenho que trocar de máquina. Pô, com a máquina que eu tenho, eu consigo melhorar, eu consigo produzir mais, eu consigo dar um upgrade nela para mais 4, mais 5, mais 6 safras, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 anos, mais 5 anos. O mercado tá difícil, né? As commodities estão desvalorizadas comparativamente ao que já tivemos aí há pouco tempo atrás. Elas estão desvalorizadas, mas isso não é motivo para nós baixarmos a cabeça, né? O Brasil precisa do agro e o agro é feito por cada um de nós. Assim como a lavoura que a gente tem que colher a produção é feita de semente em semente. Então não cabe mais errar semente por semente. Cabe agora acertar semente por semente. Eu sempre faço uma alusão também à terminologia da agricultura de precisão, né? Muito se fala em agricultura de precisão. Traz agricultura de precisão para o plantio. O que é mais agricultura de precisão no plantio do que acertar semente por semente? Precisão é acertar planta por planta. É acertar semente por semente, grama de adubo por grama de adubo. E aí não adianta reclamar, né? Eu enxergo o problema, então eu tenho que enxergar a solução, né? E a turma do plantio é para isso, é para ajudar em solução. E mais uma coisa, e se você é produtor e você quer que eu vá em loco na sua fazenda para acompanhar o plantio, eu tô falando aqui para você, eu estou à inteira disposição para capacitar seu pessoal, para fazer um checklist na máquina, para auxiliar na regulagem e mais que isso, eu não quero fazer bate e volta na fazenda de ninguém, eu quero ir para passar 2, 3, 4, 5 dias na fazenda, capacitando o pessoal e acompanhando o plantio para ver os resultados. Lembra do ROI, que tem o O de observação? Eu quero estar com você lá na fazenda acompanhando e observando, fazendo a parte da observação, junto com o seu pessoal, né, que será capacitado, né, que irá aperfeiçoar, checklist de máquina, tudo que a gente puder fazer de melhor para melhorar o seu plantio em loco. E não só isso, ao final dessa visita, né, desses dias que eu me disponibilizo a passar com você lá na sua propriedade, eu teria a satisfação de te auxiliar com a entrega de um plano estratégico
para o plantio, daquele que já está acontecendo e que com certeza servirá para futuros plantios, né? Que é algo muito correlacionado à gestão, ao gerenciamento da operação, que não é menos importante do que a parte prática de regulagem e tudo mais. Então, turma, para você que está interessado, clica no link que você terá uma condição especial nas primeiras 24 horas para fazer parte dessa turma do plantio. E turma, muito obrigado a vocês. Foi uma chuva de conhecimento, né? Tem muito mais conhecimento, o tempo é curto, mas eu agradeço de coração a cada um de vocês. Já me coloquei à disposição e não se esqueça, só ganha quem investe. Não existe ganho sem investimento. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.